Amém, irmãos? Semana passada nós estávamos numa sequência, de estudos sobre o caminho da salvação e nós fizemos uma diferenciação da questão da salvação por fé e do batismo, Então nós vimos naquela oportunidade que a nossa salvação, vamos aí, nós vimos naquela oportunidade que a nossa salvação não depende do batismo, amém, irmãos? Amém. Ou seja, o batismo não salva ninguém, amém? Assim como vimos que outras coisas que o homem acrescenta na questão da salvação dizem respeito a obras, A lei não salva ninguém, obras não salvam ninguém, arrependimento, no sentido de mudança de conduta, não salva ninguém, amar a Deus não é um requisito para que alguém seja salvo, e semana passada nós vimos que o batismo também não é um requisito para que uma pessoa seja salva eternamente. Então, semana passada nós tocamos no assunto do batismo. Só que como o ensino do batismo nas igrejas é algo que é pouco falado, o assunto da semana passada gerou algumas dúvidas e alguns irmãos pediram, se puder aprofundar um pouco mais, se puder falar um pouco mais sobre esse assunto do batismo, vai ser bom. Aí a gente escutando os irmãos, vamos aprofundar um pouquinho mais na questão do batismo. Na semana passada nós tocamos em Marcos, capítulo 16, versículo 16, quando fala que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Alguns tomam esse versículo dizendo que a pessoa só pode ser salva se crer e for batizado. Então, na semana passada nós explicamos o que significa Marcos 16, 16. Nós falamos naquela oportunidade que o crer é diante de Deus e a partir do crer você é salvo da condenação eterna. A salvação eterna entra em você. E já o batismo é algo feito para os homens, diante dos homens, como um testemunho. Por isso que na primeira sentença diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Ou seja, o requisito para não ser condenado é somente crer. Claro que aquele que não crê não é batizado. Então na segunda sentença ele não precisaria colocar e não for batizado, Porque só é batizado aquele que crê. Ou só deveria ser batizado aquele que crê. E esse é um problema que acontece, sempre aconteceu e muito mais nos nossos dias, Onde esse ensino de batismo não é trazido para o seio da igreja. E nós vamos falar sobre isso ao decorrer da ministração, Até porque o bandido da cruz, ele não era batizado. O ladrão, nenhum dos dois era batizado. Mas ele creu. Um creu e o outro não creu. Por aquele que creu, ele foi salvo da condenação. Ele não teve oportunidade de dar um testemunho diante dos homens, Mas ele foi salvo, porque ele foi para o paraíso, como o Senhor falou. Ele pediu para ir para o reino. Ele pediu o reino, mas o Senhor falou do paraíso, Mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, porque dúvidas surgiram, algumas perguntas foram feitas. E criança, tem que se batizar criança? E eu me batizei em tal lugar, tem que batizar de novo? Como que é esse negócio? Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, algo que a gente não fez na semana passada, Na Bíblia, irmãos, existem vários batismos, certo? Vários tipos de batismo. Alguns exemplos que eu posso trazer para os irmãos. Por exemplo, existia o batismo do João Batista, que era o batismo de arrependimento, que é diferente do batismo que nós praticamos, o batismo nas águas. A motivação é diferente, Nós nos batizamos hoje porque cremos no Senhor. O batismo de João era diferente. Ninguém cria no Senhor para ser batizado,
Era um batismo de arrependimento para preparar o coração do povo para receber o Senhor. Ou seja, o motivo era outro, né? A palavra fala de batismo no sentido de que quando João falou, eu batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu e que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso é outro tipo de batismo. Um batismo no Espírito e com fogo. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Existe aquele batismo que, quando João e Tiago pediram para o Senhor, um sentar à sua direita e outro à sua esquerda, o que o Senhor falou para eles? Vocês não sabem o que estão pedindo, né? Vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Que batismo é esse que o Senhor está falando? É um batismo de sofrimento, né? Não é o batismo nas águas. Então, existem alguns batismos na Bíblia que não diz respeito ao que a gente vai falar aqui hoje. Só que muita gente mistura tudo, né? Vai lá na Bíblia pesquisar batismo e pega tudo, faz uma mistura, faz uma salada e fica perdido, né? Do que é o batismo e do que cada batismo corresponde, né? Sim, nós fomos batizados nas águas, mas nós também estamos sendo batizados no Espírito e no fogo. Nós estamos sendo batizados naquele sofrimento do Senhor. Aqueles que negam a vida da alma, negam sua vontade, sofrem pelo Senhor, estão sendo batizados naquele batismo do Senhor, né? Batismo de sofrimento. Mas hoje não é sobre isso que a gente vai falar, né? Existe o batismo de Romanos 6. Os irmãos abriram Romanos 6. O batismo de Romanos 6 fala de um sepultar com Cristo para que nós possamos andar em novidade de vida, né? 6, versículo 3. Fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Esse batismo aqui fala da morte do Senhor e que nós fomos incluídos nessa morte. Fala da ressurreição do Senhor e que nós fomos incluídos nessa ressurreição. Então, se nós fomos incluídos na morte e na ressurreição de Cristo como um batismo, nós devemos andar em novidade de vida. Esse é um tipo de batismo também em que nós fomos batizados, né? Mas o batismo que nós vamos falar hoje, irmãos, é aquele batismo que a própria palavra grega diz. O que significa a palavra batismo? É emergir, é submergir e depois emergir, né? Submergir e depois emergir. O batismo fala de morte. O batismo também fala de ressurreição, né? E por que nós batizamos, irmãos? Primeiro item que eu queria tocar hoje. O porquê que nós batizamos. Primeiro, porque é uma ordenança. Começa por aí. Vamos lá, Mateus capítulo 28. Versículo 19. Mateus 28, 19. Palavras do Senhor. Ele fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, por que nós batizamos, irmãos? Porque é uma ordenança do Senhor. E nós queremos ser obedientes ao Senhor. Porque no versículo 20 ele falou: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, o batismo, assim como a ceia do Senhor, que está aqui diante de nós, é uma ordenança do Senhor. Então, por que vocês batizam? Porque o Senhor mandou. Simplesmente assim. O Senhor mandou, nós obedecemos. Amém? Então, esse é o primeiro item. E no Antigo Testamento, irmãos, quando o Senhor fazia uma aliança com alguém, geralmente,
essa aliança era retratada por um sinal externo. Por exemplo, o Senhor fez uma aliança com Noé, não fez? Quando o dilúvio baixou, eles saíram da arca, ele fez uma aliança com Noé. E qual foi o sinal externo dessa aliança? O arco no céu, né? Hoje chamado de arco-íris, né? Não tem problema chamar de arco-íris. Então, o sinal externo de uma aliança que Deus fez com o homem foi o arco, que representava aquela aliança, o sinal externo. Um outro exemplo é a aliança que o Senhor fez com Abraão. Qual foi o sinal externo da aliança que Deus fez com Abraão? Como? Acho que os irmãos não ouviram, eu acho. Crepúsculo, ele falou crepúsculo. Ele falou crepúsculo, Nás, é isso mesmo? Você tomou uma água ali. Prepúcio, né? Não foi isso que você falou, Nás? Ou seja, a circuncisão do prepúcio. Não é crepúsculo, é prepúcio, né? Então, o sinal externo da aliança que Deus fez com Abraão foi a circuncisão. Amém? É um sinal externo de uma aliança que Deus faz. Quando que o Abraão foi circuncidado? Foi depois de adulto, depois de velho, né? E o motivo que ele foi circuncidado foi para demonstrar sua fé na aliança que Deus tinha feito com ele. Então, porque Abraão creu, ele se circuncidou. Depois de Abraão, irmãos, qual era a ordem do Senhor? Todo aquele que nascesse. Ou seja, basta nascer, basta ser descendente de Abraão, que a criança deveria ser batizada. Quando que a criança deveria ser batizada? Não sabe? A partir dos 6 anos, A partir do 8º dia. a A partir do 8º dia de nascimento, a criança era batizada. Esse batismo é a circuncisão. Era batizada, não, eu falei batizada? A criança era circuncidada. Desculpa. Esse era um sinal externo. Hoje, irmãos, na nova aliança, aqueles que creem no Senhor, aqueles que nascem de novo, qual que é o sinal externo dessa aliança que o Senhor fez com a igreja? Faz com a igreja? É o batismo. O batismo é o sinal externo, é um testemunho externo da aliança que o Senhor fez conosco na cruz. Certo? Agora vem a pergunta. Lá no Antigo Testamento, as crianças eram circuncidadas ao 8º dia, ou seja, bebês, recém-nascidos eram circuncidados. Alguns tomam essa passagem, ou esse evento, ou essa aliança, esse sinal, esse símbolo, e hoje querem batizar crianças, baseados na circuncisão que era feita no Antigo Testamento. É correto, irmãos? Daí vem a pergunta. É correto batizar criança com esse tipo de interpretação que se faz da circuncisão do Antigo Testamento? Pois se no Antigo Testamento a criança era circuncidada no 8º dia, então hoje, se a criança é filho de crente, nasceu, digamos assim, na igreja, então vamos batizar a criança, né? Essa é uma das alegações do batismo de criança hoje em dia. Está correta essa interpretação? Se circuncidava criança lá, por que nós não batizamos crianças aqui? A Igreja Católica se baseia nisso. A desculpa para eles batizarem criança é essa, né? Da linha do catolicismo, as igrejas reformadas que saíram de lá, tipo presbiteriana, batizam criança porque saíram do catolicismo e trazem muito da tradição do catolicismo. Batizam criança. E a base deles é justamente essa, a circuncisão no Antigo Testamento. Tem que crer. Tem o que, Nácio? Quem crê for batizado. Então, Nácio trouxe uma informação aqui importante, né? Na nova aliança, na antiga aliança, como que a pessoa fazia parte da nação de Israel? Ou seja, fazia parte da aliança? Através de quê? A circuncisão era um sinal externo. Mas a pessoa fazia parte da nação de Israel por outro motivo. Qual era o motivo?
Não, porque criança recém-nascida não crê. E ela já fazia parte da nação de Israel. Como é que ela fazia parte da nação de Israel? Alguém? Por ela ser filha do Flex. Amém. Olha lá, a irmã trouxe. Simplesmente pelo fato de nascer, irmãos. Nasceu da descendência de Abraão, já fazia parte da nação de Israel. Já fazia parte da aliança, das promessas. E o sinal externo era feito ao 8º dia com a circuncisão, certo? Então qual era o fato que trazia a pessoa para fazer parte da nação de Israel? O nascimento, certo? Na nova aliança, no Novo Testamento, qual é o fato, qual é o evento que nos inclui nessa nova aliança? Na igreja de Deus. Qual é o fato, irmãos? Isso, é o crer. Amém. Mas quando nós cremos, o que acontece? Antes do batismo, o que acontece? É o mesmo que acontecia na nação de Israel, irmãos. O mesmo que a irmã trouxe. Não sei. Quando nós cremos, o que acontece? Uma observação, a circuncisão era só homens. Porque Só homens. Só o primo. Só homem, né? Quer dizer, já entendeu? Aí agora você explicando, a gente vai entendendo melhor, né? Porque Mas aquilo valia para a nação toda. é homem e mulher, Sim, a circuncisão era feita só no homem. só no homem. Né? Mas valia para a nação toda. A menina que nascesse também era da nação de Israel. Ela não precisava circuncidar, porque o sinal foi dado somente ao homem. Mas não é que ela não fazia parte, entendeu? Ela fazia parte. Porque a partir do momento que ele participava da circuncisão, ele, como sendo sacerdote da casa, já abrangia a família toda. Sim. Então, voltando. Na igreja, como que nós fazemos parte da igreja? Qual é o evento? O irmão trouxe crer, mas o que acontece quando nós cremos? Não. Antes do batismo. O arrependimento é junto com o crer, está ali intimamente ligado. Mas o que acontece quando nós cremos, irmãos? Salvação. Nós nascemos de novo, irmão. Nós nascemos de novo. Então o fato que nos inclui na aliança é o nascimento, irmãos. Assim como na antiga aliança era o nascimento. Então nós somos incluídos na nova aliança quando nós nascemos de novo. Quando que nós nascemos de novo, irmãos? Quando nós cremos. Uma criança tem condições de compreender para crer no Senhor e nascer de novo, irmãos? Não tem. Nós cremos quando a palavra é pregada. Né? Tem um versículo lá em Romanos que fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então uma criança não tem condições ou não tem discernimento suficiente para compreender que ela tem que crer para nascer de novo. Então por isso que a interpretação de que nós batizamos de novo, nós batizamos criança, porque nós seguimos a circuncisão do Antigo Testamento. Mas a interpretação está errada. Porque lá a pessoa fazia parte da nação de Israel porque nascia ali. E na nova aliança, o fato é o mesmo, porque nascemos também. Mas nós nascemos quando compreendemos, quando somos adultos capazes de compreender que somos pecadores. O Senhor morreu por nós e nós cremos. Aí nós nascemos de novo. Essa é a interpretação correta. Né? Não é porque nasceu numa família cristã que o filho é cristão. Filho de crente não é crente. Certo? É quando ele professa conscientemente que ele nasceu de novo. Então uma criança não é batizada porque ela não tem condições, capacidade de confessar conscientemente e crer. Né? Então com qual idade que nós batizamos os nossos filhos, irmãos? Não existe uma idade específica para que nossos filhos sejam batizados. Né? Os pais têm que ter discernimento. Aquilo que eu falei ontem aqui para a irmã, né? Nós convivemos com o nosso filho durante 10, 12, 15, 18 anos. Então nós conhecemos nossos filhos, certo? Então quando existe uma mudança na vida dos nossos filhos, nós vamos saber. Não, o meu filho mudou. Seja com 15, seja com 12, seja com 13. Os pais enxergam uma mudança. Porque conviveram com o filho, anos com o filho. E conhecem a conduta do filho. Né? Então, a pessoa para ser batizada, ela tem que ser verdadeiramente nascida de novo. Por isso que na igreja, irmãos, nós não fazemos como muitas denominações fazem.
As pessoas não sabem nem de onde a pessoa vem, os irmãos lá, né? Não querem saber, não perguntam. E digamos que esteja havendo um batismo na igreja. Não é perguntado nada. Não quer se batizar? Vamos lá. Se bem que entra na água e se batiza. Eis aí a água. Eis a água. O que impede? Nada impede. Outra interpretação errada da passagem, né? Do eunuco, né? E sai batizando todo mundo, irmão. Sai batizando. A pessoa simplesmente tomou um banho. Tomou um banho. Não se batizou. Porque a Efésios 4 fala que existe uma só fé e um só batismo. Então, muitas vezes, o que acontece com a pessoa não é um batismo, é um banho, irmãos. Por quê? Porque não existe entendimento. Não existe compreensão do que está sendo feito. Né? Avançando um pouco mais. Então, o primeiro ato de obediência para aqueles que nasceram de novo, irmãos, é o quê? Aí sim, é o batismo. Se nasceu de novo, o que segue o novo nascimento? Segue o batismo. Por um ato de obediência ao Senhor. O batismo é o que, irmãos? É um testemunho público daquilo que aconteceu internamente no seu ser. Então, se você entregou sua vida para Cristo por fé, o Espírito Santo vem habitar em você, o que você quer, irmãos? Você quer expressar isso publicamente. Se foi verdadeiro, irmãos, você quer expressar. Se foi verdadeiro, você quer orar, você quer conhecer a palavra, você quer estar na comunhão com os irmãos. Quer contar para todo mundo? Você quer contar. Por quê? Porque foi verdadeiro. A pessoa muitas vezes se esconde, como eu me escondi hoje. Vou me explicar por quê, né? Por que eu demorei para me batizar? Porque muitas vezes não é real, é algo emocional, é algo psicológico, às vezes é uma coação. Não, vai lá na frente, é sempre o Senhor, olha, é empurrado, né? A pessoa vai. Então, como não é algo verdadeiro, a pessoa não dá o próximo passo. Muitas vezes não dá. Né? E muitas vezes também dá o próximo passo de forma equivocada, sem entender, também por coação. É empurrado e vai, se batiza e nem sabe o que está fazendo. E outras vezes, a pessoa que crê, e creu verdadeiramente, nasceu de novo, não se batiza e posterga o seu batismo, e que foi o meu caso. Qual foi o meu caso? Por que eu criei no Senhor em 2003 e só me batizei em 2008? O que não é normal, irmãos. Não é normal isso acontecer. O normal é a pessoa crer e o próximo passo é se batizar. Não tão depressa, mas também não tão demoradamente, como foi o meu caso, né? E por que eu demorei tanto para me batizar? Em virtude de ensinamentos errados também. Como eu aprendi errado, eu pensei, poxa, não posso me batizar agora. Porque o que era ensinado para mim? Ó, cuidado que batismo é coisa séria, irmão. Você só tem que se batizar depois que largar os pecados. E depois que você se batizar, irmãos, cuidado, não pode pecar não. Tu não pode pecar. Aí tu fica naquela, né? Caramba, o negócio é sério, né? Uma tentação, vai aumentar a tentação. Vai aumentar a tentação, o negócio vai ficar difícil. Você não pode pecar, você só pode se batizar depois que largar os pecados. Aí eu fiquei naquela, pô, como é que eu vou me batizar? Estou cheio de pecado aqui, mano. Estou preso em um monte de coisa. E depois que batizar não posso pecar, porque se eu pecar eu vou para o inferno. Aí eu posterguei, demorei. Cara, e ficava naquela luta, né? Cara, eu tenho que me batizar. Se eu não me batizar, eu não vou ser arrebatado. Mas como é que eu vou me batizar se eu estou em pecado? E era uma luta, irmão, era uma luta, irmão. Caralho, tem que largar pecado. E ficava me esforçando na carne. Aí eu largava o pecado por um tempo. Eu falei, agora eu posso me batizar. Aí daqui a pouco caí no pecado, caralho, caí de novo, não posso mais. Aí, irmãos, ensinamentos errados, irmãos. Ensinamentos equivocados, irmãos. Isso impede a pessoa. Ou empurra a pessoa de modo equivocado, batiza qualquer um, ou trava a pessoa, ou seja, não tem um equilíbrio. Né? Mas a partir do momento que eu entendi, porque isso foi um ensinamento pentecostal que eu tive, né? Aí depois eu fui para a igreja batista, que o ensinamento é diferente. É um pouquinho mais equilibrado.
Aí eu entendi, não, posso me batizar. Por quê, irmãos? Porque batismo não perdoa pecado. O batismo não te limpa de pecado. E muita gente tem superstição com relação ao batismo. Uma fé supersticiosa. O batismo não te limpa de pecado, irmão. Quem perdoa pecados é o Senhor. Por arrependimento. É o Senhor que perdoa os teus pecados, não é o batismo. Então a gente vê muita gente se batizando várias vezes, né? A pessoa se batiza, aí vive uma vida de pecado. Não, tem que me batizar de novo. Estou sujo de novo, tem que me limpar de novo. Não, o batismo não vai limpar ninguém. O batismo não perdoa pecados. O batismo é somente uma confissão pública. Um testemunho público daquilo que você fez internamente. É somente isso. Muita gente tem uma superstição com o batismo. Eu posso falar, no batismo não vai acontecer nada, irmãos. No batismo não acontece nada. Tem gente que acha que vai acontecer alguma coisa, né? Vai mudar alguma coisa na sua vida. Não vai mudar nada, irmãos. Não vai acontecer nada de diferente. O que muda a sua vida é a fé em Cristo. É o seu novo nascimento. Isso transforma. O Espírito vem habitar em você. É aí que se dá a transformação. Não é do batismo. Amém? Avançando mais um pouquinho. Para que haja batismo, irmãos, tem que haver convicção. Não é uma obrigação, né? É uma convicção interna. Se você está convencido da sua fé que você creu, você vai se batizar. Vamos lá, a Atos, capítulo 2, versículo 37. 2:37. Sim? Pode ler. 2:37. Lê até o 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que aconteceu aqui na pregação de Pedro? Pedro pregou a palavra para os judeus que já tinham escutado o Senhor ao longo do tempo e o tinham rejeitado. Então, nessa pregação de Pedro, eles são convencidos do erro que cometeram e se arrependeram. Nesse momento, o que eles perguntam para Pedro? O que faremos agora? Se compungiram no coração, ou seja, creram no Senhor, foram salvos, reconheceram o seu erro, mudaram a mente, teve uma metanoia, e perguntaram, e agora, o que faremos? Houve convencimento, houve pregação da palavra, houve fé, misturado com arrependimento, e houve um desejo espontâneo, irmão. Por quê? Porque houve um ensinamento. Então, nesse desejo espontâneo, eles perguntam, o que vamos fazer? Então, Pedro vai e fala, cada um de vós seja batizados. Então, eles foram e aceitaram o batismo. Por quê? Porque havia convicção no coração deles. Né? Da mesma forma, irmãos, lá em Atos, capítulo 2, versículo 41, que é a continuação aqui. Como é que fala lá? Atos 2, 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, aqueles que aceitaram o que, irmãos? A palavra. Tem que haver ensino, irmãos. Tem que haver palavra. Não é você chegar na igreja e de repente, chegou lá, vou citar aqui o nome, porque a irmã falou semana passada desse exemplo dela, né? Chegou lá na Universal, quer se batizar? Pum, vamos lá, pula na água aí, pô. E sabia que hoje em dia existe batismo até de tobogã, irmãos? Pessoas se batizando no tobogã, irmão. Vai lá e sai do outro lado. Então, irmãos, deve haver ensino. Não é de qualquer maneira. Se não há um ensino genuíno da palavra, a pessoa não sabe o que está fazendo,
Não é batismo, é um banho, né? E tem acontecido aos montões aí, irmãos, aos montões. Então aqueles que acolheram a palavra fizeram o quê? Perguntaram, não, vamos participar aqui de um ano de curso. Foi isso que aconteceu? Ah, você creu na palavra? Um ano de curso para você. Ah, você creu? Vamos ver, tu é casado? Tá fumando, tá bebendo? Tá fumando? É isso que a palavra fala, irmãos? Aqueles que creram na palavra foram batizados. Porque creram na palavra, creram no ensinamento. Não foi, o requisito não foi um ano de curso, o requisito não foi se casar no papel. Não existe esse requisito na palavra, irmãos. Creu na palavra, se batiza, né? Porque se for assim, entra naquilo que eu falei anteriormente. Ah, você não é casado, você está amaziado, está só juntado, não pode se batizar. Onde é que tem isso na palavra? Não existe. Porque a pessoa tocou somente num pecado. Não está casado. Mas os outros pecados, por que não tocou também? Se está tocando só nesse de não ser casado, não vai tocar na mentira, não vai tocar nos vícios, não vai tocar em nada? Por que somente um? Né? Então não existe isso. Não existem requisitos. Na verdade, existem requisitos, mas não são esses. Né? A gente vai ver mais para frente. Aí vira a doutrina do homem, né? Aí já vira ensinamento do acréscimo humano. E é isso que a gente tem procurado fazer aqui, Flávio. Tirar esses acréscimos humanos do homem, que colocam tanto na salvação, quanto em vários pontos da palavra de Deus, né? Lá em Atos capítulo 8, versículo 12. Atos 8, 12. Como é que fala lá? Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Ou seja, pregação genuína da palavra. Ensinamento genuíno, irmãos. É isso que tem que ter. Filipe, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus, iam sendo batizados. Assim, homens como mulheres. Aqui já entra a questão da mulher, Lucimar. Circuncisão não entrava, né? Mas aqui já não há homem, já não há mulher. Todos somos um em Cristo, né? Amém. Versículo 29 do capítulo 8. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Amém. Então aqui é a passagem do eunuco, né? Filipe e eunuco. Os irmãos conhecem essa história, conhecem essa passagem aqui. O que aconteceu nessa passagem, irmãos? O eunuco, ele estava num carro, fazendo o quê? Lendo a palavra. Estava lendo a palavra. Ele já buscava, né? Profeta Isaías já buscava. Então Filipe, que foi impelido pelo Senhor, apareceu ali e se aproximou do carro, ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías. E Filipe foi e perguntou: compreendes o que está lendo? A pessoa que se batiza, compreende do que está fazendo? Entende o que você está fazendo? Foi-te explicado o que você está fazendo? Filipe perguntou: compreendes do que está lendo? Aí ele falou: como é que eu posso compreender se não tem ninguém que me explique? Deve haver ensino genuíno, irmãos, da palavra de Deus. Se não tiver, você nem se batiza, porque você não vai saber o que você está fazendo. Então Filipe ali, a partir daquela passagem de Isaías, começa a mostrar Jesus para aquele eunuco. E começou a ensinar, irmãos. Começou a falar do Senhor, começou a falar das doutrinas para ele. E chegou num determinado local onde tinha água. O que o eunuco falou? Peraí, que aqui tem água. Está aqui no versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegaram a um certo lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Por que o eunuco falou isso, irmãos? Porque com certeza Filipe
Em toda a explicação que ele fez, ele falou do batismo para ele. Na explicação que o Filipe estava dando, ele falou do batismo. Aí quando apareceu água, ele entendeu, aqui tem água. O que impede de eu ser batizado? Ou seja, compreendeu a explicação que foi dada. Aqui que Filipe fala, é lícito se creres de todo o coração. Então, eis o requisito, irmãos. Um dos requisitos para ser batizado, Nás. Crer de todo o coração. Não é ser casado, não ser casado, largar pecado, não largar pecado. Isso não é requisito. O requisito é crer de todo o coração. Se crer de todo o coração, é lícito. E respondendo, ele disse, creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Ponto. Um requisito. Amém? Amém. Então, irmãos, o batismo está muito ligado à fé, à conversão e ao arrependimento. Então, um dos requisitos, crer de todo o coração, conforme a passagem aqui. Outro requisito, arrependimento. A pessoa até peca, mas se arrepende. Ela demonstra arrependimento, né? Aquilo que nós vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 38, na pregação de Pedro. Um outro requisito, Atos capítulo 10, versículo 44. Atos 10, 44. Michael, Sim. só para ressaltar aqui, que é lindo, né? A gente não deu 38, mas eu queria ressaltar. Aqui no 8. 8, 38? Pode ler. O livro de Michael falou assim: assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe batizou. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Amém. Isso é lindo demais. É muito lindo. Por quê? Porque foi algo genuíno. Foi algo verdadeiro, entendeu? Não foi brincadeira, né? Ele compreendeu a palavra, creu no Senhor, que ele era filho de Deus e obedeceu. Forte demais. Amém. Um outro requisito, irmão. Capítulo 10, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Continua? Até aqui. Um outro requisito, irmãos. O revestimento, receber o Espírito Santo. Essa passagem que era a passagem de Cornélio, lembra? Cornélio gentil. Mandou chamar Pedro para que ele ensinasse a palavra. Pedro vai até Cornélio. O anjo apareceu para ele e mandou ele Um anjo apareceu. A história o irmão conhece, né? Pode falar. Um anjo apareceu para ele e apareceu também para Pedro. a visão, né, de Pedro, né? Vai lá. Por quê? Porque existia aquele muro de separação de judeu e gentil. Pedro já era mais resistente. Jesus não era tão liberal, não. Pedro Não, falou, eu "Vou não como senhor." disso aí não. Você não toca, nem toca nesses animais aí impuros. Vou não. Né? Mas a visão falou, vai. Então Pedro foi, obedeceu a visão, né? Amém. Chegando lá, o que aconteceu, irmãos? Cornélio serviu ele. Aconteceu algo que quando Pedro falava, o que aconteceu? Caiu o Espírito. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles falaram em línguas, irmãos. Então, quando os judeus, que eram da circuncisão, que estavam com Pedro, viram aquilo, eles estavam resistentes, mas quando viram os gentios falando em línguas, o mesmo que aconteceu lá atrás com eles, na pregação de Pedro, Pentecostes. em Pentecostes, falaram, não, se eles estão falando em línguas e já receberam o Espírito, como que a gente pode negar água para eles? Versículo 45, né? Capítulo 10, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito, assim, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos, outra evidência é receber o Espírito Santo. É um requisito.
Porque aqueles que nascem de novo recebem o espírito de habitação. Amém? Mas por que esses falaram em línguas e outros não falam em línguas? Paulo fala que nem todos falam em línguas. Nem todos falam, certo? Mas por que esses aqui falaram em línguas? É um dom do Espírito. O falar em línguas é um dom. Mas Paulo fala que nem todos têm esse dom. E muitos pegam essa passagem de forma equivocada e falam o quê? Não. Se você é crente, nasceu de novo, você tem que falar em línguas. Uma evidência de que você nasceu de novo é você falar em línguas. Se você não fala em línguas, você não é crente. Nem tem o Espírito Santo. E não tem o Espírito Santo. Ainda tem que buscar. Mas Paulo fala, nem todos falam em línguas. Mas por que esses aqui falaram? Porque foram resistidos. Por causa dos judeus que estavam com eles. Para testemunho. Então, para convencer os judeus que eles poderiam ser batizados, o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Ah, vocês não vão deixar? Mesmo Vocês estão assim- resistentes mesmo aos assim, gentios? Então eles vão falar em língua que nem vocês. E vocês vão ver que eles têm o Espírito. E vocês não vão poder resistir. Não, eles têm o Espírito que nem nós. Nós não podemos resistir, né? E chegaram em Jerusalém, ainda tiveram que se explicar ainda. Tiveram que se Batizaram explicar. o gentil? Pô, batizaram os gentios? Não, mas aconteceu isso com eles lá. E mesmo que aconteceu conosco. Deus interrompeu a gente. A religiosidade é uma praga, né? Então Deus faz milagre, né? Deus faz maravilhas. Então eles falaram em línguas. Gentios falaram em línguas, irmãos. Então não puderam impedir, né? Ah, então nasceram de novo, sim. Podem ser batizados, são do Senhor. Por isso que eles falaram em línguas, né? Não quer dizer que isso é evidência de novo nascimento. Não quer dizer isso. Mas lá existia uma circunstância. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Não é evidência do novo nascimento, não? O falar em línguas? E o poder de Deus, não é não? Evidência do poder de Deus? O poder de Deus é o Espírito Santo, mas o falar em línguas não, né? Eles pregam isso. Eles devem ter o poder, né? O poder- Então, um outro requisito, irmãos. Crer de todo o coração, arrependimento, receber o Espírito Santo. E o quarto requisito para se batizar? Ser voluntário. Querer, obedecer. Ninguém é obrigado a se batizar. Né? Você é ensinado que você tem que se batizar. E como o eunuco fez, foi ensinado o que ele fez. Pô, tem água aqui, o que me impede? Ou seja, voluntariedade. A pessoa é voluntária, porque compreendeu, porque entendeu. Então, esse é um requisito. Ninguém tem que ser obrigado. Às vezes a família empurra, né? Vai lá, se batiza. Está no acampamento, está no retiro, às vezes que acontece muito batismo, né? Aí o adolescente está lá, a criança está lá. Não, vai lá, pô. Se batiza lá, pô. E quase empurra na água, né? Bum. Segura aí, segura a sua salvação. Vamos É, ver. quase segura sua salvação aí, irmão. Agora é oportunidade. Não é assim, né, irmão? Não é empurrado, né? É voluntário. É porque a pessoa compreendeu, a pessoa quer. A pessoa recebeu o Senhor, recebeu o ensinamento e voluntariamente ela, mas tem que ser ensinada, né? Se não for ensinado, como que a pessoa vai saber o que tem que fazer, né? É um novo é uma pessoa que nasceu de novo. É um bebê em Cristo, uma criança. Tem que ser ensinado. E também não pode ser tão rápido. Acabou de aceitar o Senhor, já vai ser batizado. Não pode ser assim também, irmão. Porque nós temos que ter prudência. O bebê no Antigo Testamento, quando nascia, era circuncidado no primeiro dia que nascia? Não, era no 8º dia. Então existe um período, existe um tempo do nascer de novo, que a pessoa crê no Senhor, até o batismo. Que tempo é esse? É o tempo de compreensão. É o tempo de entender. É o tempo de mostrar fruto. Se nasceu de novo, vai ter fruto. Vai ter arrependimento, vai ter vida de oração, vai ter comunhão, vai ter fome de palavra. Agora a pessoa que diz que nasceu de novo e não comparece em reunião, não lê palavra, não evidencia que nasceu de novo e quer se batizar, esse aqui é o assunto que eu vou tocar, quer participar da mesa, os irmãos que são responsáveis, por prudência, vão concordar com isso? Não, primeiro você vem para a reunião. Primeiro você mostra que tem fome, que nasceu de novo, né? Precisa ser um ano de curso? Não. É só a gente ver que tem evidência. Não, a pessoa mesmo mudou. Os pais estão dando testemunho. Não, ele era assim, agora está assado, né? Há uma conduta diferente. Não tão rápido, mas também não tão demorado. É sempre no equilíbrio do Senhor, né? Que é algo natural, né? É algo natural. Algo natural, não é, como você falou, não é forçado. Né? Não pode ser por coação, né? É natural, as coisas do Senhor, o fardo é leve e o jugo é suave, né? Sim. Não tem peso, né?
Então qual é o normal, irmão? O normal é aquele que crê, se batize. Esse é o normal. Ah, creu? Amém. Vamos batizar. O irmão tem que estar junto. O irmão tem que ouvir. Tem que querer aprender. Tem que pedir explicação. Eu não pediu, né? Me explica, não tem ninguém que me explique. Quando ele entendeu, voluntariamente ele desceu as águas. Amém, irmãos? Amém. Agora, outra questão. Coisas que há controvérsias no povo de Deus. A gente tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Qual é a fórmula do batismo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus capítulo 28, ou é em nome de Jesus? Que está em Atos. O que os irmãos acham? Existe essa controvérsia no povo de Deus, né? Se queremos seguir a doutrina dos apóstolos, só ver como os apóstolos batizaram. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da doutrina dos apóstolos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fala da Trindade, né? Então mostra a Trindade, né? Amém, também. Já lemos a passagem do capítulo 28 de Mateus, versículo 19. Quando o Senhor fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Em Atos, nós vimos alguns versículos, que foi o capítulo 2, 38, quando Pedro fala para ser batizado em nome do Senhor Jesus. Tem algumas outras passagens, vamos abrir. Capítulo 8, versículo 16. Nós já lemos? Atos 8, 16. Então, em Atos 2, 38, fala de batizar em nome de Jesus Cristo. Guarda aí, irmãos. Atos 2, 38. Batizar em nome de Jesus Cristo. Atos 8, 16. Como é que fala lá? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Já mudou. Já não é em nome de Jesus Cristo. É em nome do Senhor Jesus. 10, 48 de Atos. Em nome de Jesus? 8,16. E mandou que não, mas fosse. você fez uma diferença aí. Um em nome de Jesus, o outro em nome do Senhor Jesus. Atos 2,38 é em nome de Jesus Cristo. Isso, é isso que eu acho que é o mais. Atos 2,38 é em nome de Jesus Cristo. Atos 8,16. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Atos 10,48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram que ficasse com eles. Aqui na minha versão está em nome de Jesus Cristo. E em Atos 19,5. Cinco. Senhor Jesus. Fala, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então são fórmulas diferentes, digamos assim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Ou seja, não existe um padrão, irmãos. Não é algo padronizado. Não é uma fórmula padronizada, né? Então, você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizar em nome do Senhor Jesus, batizar em nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, não há problema algum, irmão. O poder é o nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme o Senhor falou em Mateus capítulo 28, em nome do Pai, do Filho, o Filho está lá, e do Espírito Santo. Alguns falam, não, mas aqui em Mateus foi o próprio Senhor que falou. Ele tem autoridade suprema. Aqui em Atos não, Atos é um livro histórico. Ele só está contando uma história. Ele não tem assim o viés de trazer uma doutrina. Ele simplesmente está contando uma história sem se preocupar com a forma, né? Mas, irmãos, eu não vejo nada de errado em batizar em nome do Senhor. Não foi Ele que morreu por nós? Não foi Ele que pagou o preço? Não é por meio dele que nós somos salvos? Então, eu não vejo problema. Não vejo problema em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Desde que a fé seja genuína, a compreensão seja correta, né?
e a pessoa está ali querendo obedecer um mandamento do Senhor, uma ordenança do Senhor, eu não vejo problema. Se é assim, se você fala determinada coisa, se você fala outra coisa, o Senhor está incluído, irmãos. Alguns falam que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros falam que tem que ser em nome de Jesus. E trazem certa confusão nesse assunto. Eu não vejo problema tanto em uma fala quanto em outra, né? É que das duas falas inclui Jesus. O Senhor está lá. Ele é a autoridade, né? É claro, quem enviou o Filho foi o Pai. Quem traz o Filho para dentro de nós é o Espírito. Né? Então, se nós queremos ser dogmáticos, corretos, amém. Vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para não criar caso, né? O Senhor está incluído ali, o Espírito está incluído, o Pai está incluído, amém? Para não criar problema. Se quiser falar em nome do Senhor também, em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vai ser por causa disso que a pessoa não vai ser batizada, né? É um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só Pai de todos, né? Se falar na hora ali, em nome de Jesus, o Cristo foi para a cruz, que morreu e ressuscitou. Amém. Não tem fórmula, né? É uma forma que você tem que se errar aqui, deu ruim. Amém? Uma outra questão, irmãos. Ih, avancei na hora. Eita. Uma pessoa não batizada pode participar da ceia? É uma outra dúvida, né? Pode. Sem crer. Mas sem que você acabou de falar que pode. Sem crer. Já falei já? Eita. Agora eu vou ter que me explicar agora. Não, porque se você crê, Vamos lá para a explicação, então. A pessoa nasceu de novo, creu no Senhor. Se a pessoa nasceu de novo, creu no Senhor, ela é salva. Amém? Amém. Se ela morrer agora, sem se batizar, Ele é salvo. ela não vai participar da ceia com o Senhor? Se ela vai participar com o Senhor da ceia, Quem sou eu? lá, por que eu vou impedir da pessoa participar aqui? Amém? Amém. Todos concordam? O ladrão da cruz vai participar do Senhor na ceia lá em cima, não vai? Ou não vai? Não, você não se batizou, você não pode participar aqui em cima não, da mesa do Senhor. Ele vai participar ou não vai, irmãos? Vai. Amém? Amém. Vai participar. Isso é uma confusão terrível. Então quem somos nós para impedir a pessoa de participar aqui? Certo? Agora bota uma vírgula. Não, bota um ponto parágrafo aí. Vamos seguir. Agora vamos avançar no entendimento. Por que o ladrão não se batizou? Não deu tempo. Porque ele foi impedido. Começa por aí. Vamos compreender. Ele foi impedido de se batizar. Não tinha como ele se batizar. A circunstância dele era uma, irmãos. Outra circunstância é a pessoa que está no nosso meio, tem condições de se batizar e não se batiza. Aí não É outro assunto. É uma outra questão. Então, teoricamente, nós não podemos impedir a pessoa que confessa o Senhor de se batizar. Mas na prática, se a pessoa está no nosso meio e não se batiza e quer participar da mesa, existe algum problema aí, irmão. Tem alguma coisa que não está legal. E nós temos que ser prudentes. Certo? Porque se a pessoa quer participar da mesa, por que ela não quer se batizar? Certo? Então esse crer dele aí é estranho. pode não ser um crer genuíno. Tem alguma coisa estranha. Um caso é um caso, outro caso é outro caso. Teoricamente, irmãos, nós não podemos impedir ninguém. Né? Mas o Senhor confiou o governo da igreja a varões, a irmãos, a anciãos, a presbíteros, a pastores, né? Que tem que ter discernimento, tem que ter prudência. O Provérbios nos fala muito de prudência, né? Não ser apressado. Ah, creu no Senhor. Imagina aqui na nossa reunião, alguém. Irmão, eu creio no Senhor, estou arrependido. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Né? Eu confesso o Senhor, irmão, chorando, irmão. E a gente vê que foi genuíno. Foi genuíno. Pais, irmãos dão testemunho aqui, não, essa pessoa fazia isso, ela está arrependida mesmo. Creu no Senhor e está à mesa aqui na nossa frente aqui. Irmãos, eu quero aceitar o Senhor, eu entrego minha vida. Eu quero me batizar, mas a piscina está lá em cima. E a gente está aqui na reunião, partindo pão. A pessoa já creu no Senhor, confessa, tem testemunho. E a gente vê que é genuíno. Não tem problema dela participar da mesa. Ela participa aqui e a gente batiza ela logo em seguida. Né?
Ou para não criar muita confusão, vamos lá, batizamos e ela participa aqui da mesa. Né? Então existem circunstâncias, existem casos específicos. A pessoa está aqui durante um ano, sentada conosco aqui, escutando a palavra, e não toma uma decisão de se batizar, não deve participar da mesa. Não tem que participar da ceia do Senhor. Existe uma ordem, né? Mas assim, é aquele que crê, né? E fica naquela assim, de ficar se preparando, né? Tô me preparando. E aí, esse também não pode participar da ceia. Não. Tá. Porque ainda não há uma entrega genuína ao Senhor. Agora, Mike, vamos supor. E a pessoa, que era católica, se batizou, na época era católica, se batizou lá na igreja católica, né? Quando criança. Certo? Aí o que acontece? Agora, ela pode participar da ceia ou não? Esse é o próximo tópico. Próximo Esse tópico. aí. Só para terminar esse tópico aqui se pode participar da mesa ou não. Por que nós devemos ter prudência? Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 11. 11, 26. 1 Coríntios 11, 26. Eu também estou zoada, assim. Aí eu estou aqui refletindo, eu falei, gente, não tem tanta lógica isso. Tem. É o que? Primeiro Não, porque a Luciana está participando legal e ela vai dar aula. Tá bom, né? Não, mas se quiser continuar. 1 Coríntios. Não, já estou terminando já. As crianças também. 11, 26. 11:26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos anunciando a morte do Senhor. Certo? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nesse contexto aqui, irmãos, de discernir, tocar no pão, no cálice, indignamente, é o caso da pessoa que não quer se batizar e quer tocar no pão. Né? Ela não está discernindo o corpo. Ela não está compreendendo o corpo de Cristo. Porque existe uma ordem. O que tem que acontecer antes da pessoa ser salva? Ou para que a pessoa seja salva? Crer. É a fé. Depois da fé e da pessoa ser salva, o que vem em seguida? Aquele que crer e tomar a ceia será salvo. É isso que está escrito? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, após o crer, é o batismo, não é tomar a ceia. Certo? A partir desse momento que a pessoa teve fé, nasceu de novo, foi salvo, se batizou, ela está livre para participar da ceia do Senhor. Por quê? Porque ela deu um testemunho diante dos homens. Porque nós não somos oniscientes, irmãos. Deus é. Ele sabe se a pessoa está salva ou não, mas muitas vezes nós não sabemos. Quando que nós vamos saber que a pessoa genuinamente está salva? Quando ela deu um testemunho, ela creu, deu um testemunho e se batizou. Porque o batismo é um testemunho público para os homens. Né? Por isso que o Senhor deixou o batismo. Porque nós não somos oniscientes. Por isso não, também no batismo, conforme você falou, não pode ser assim uma coisa rápida. Muito rápida, ligeira, Sim, não. e também não muito demorado. Tem que ter algumas comprovações, tem que saber. Tem que ter Né? amadurecimento, Conhecimento, tem que ter explicação. Por isso que eu assim, no meu entender, eu acho que criança não deve ser batizada. Porque a criança não tem maturidade, Não tem. entendimento suficiente. A criança vai começar a ter entendimento depois dos 12 anos. Entendeu? Isso se continuar indo com os pais, nas reuniões, tendo estudo, que aí ele vai amadurecimento, conhecimento. E vai ser constrangida, aí né? ele vai começar a se sentir, pô, não é assim, é assado, né? Não pode ser no oba-oba, né? Não. Aí sente a vontade, a necessidade de se batizar. Sim. É a mesma coisa. Aí eu tô aqui pensando, por que realmente a pessoa não se batiza depois que crê? Porque realmente não é genuíno. Não é genuíno, às vezes o ensinamento é errado. Também. Na maioria das vezes é por causa do ensinamento errado. Que tem que largar isso, largar aquilo, largar aquilo. Eu me senti assim, nossa, realmente, na verdade, eu morreu e nasci de novo. Amém. Então, assim, se a
necessidade, essa vontade. E o eunuco, né? O eunuco saiu feliz dali, né? Porque cada vez que a gente toma aqui, a gente se renova, né? A gente pede perdão dos nossos pecados, a gente faz um levantamento da nossa vida. Então, eu realmente, eu estou aqui, Sim. porque eu nunca imaginei a pessoa crer e não ter vontade de se batizar, uma coisa sem nome. Ou seja, é quase crente. É um quase. Quase crente. Não é quase. É tipo, eu estou em cima do muro. Tá. Quero... Ele tá calculando, né? Pô, tem que largar isso, tem que largar aquilo outro. Vai ser assim, vai ser assado. Ih, peraí. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Um próximo tópico, irmãos, pra gente avançar. Quando que a pessoa tem que se batizar de novo? Mais uma questão. Existe batizar de novo, irmão? A palavra diz em Efésios 4 que é um só batismo. Existe batizar de novo? Não existe batizar de novo. Certo? Não existe batizar de novo. Mas a pessoa pode ter mergulhado de uma vez, tomado um banho, não foi batismo. E se batizar genuinamente. Isso não é batizar de novo. Só existiu um batismo genuíno. Aquele não foi batismo. Né? E quando que acontece um novo batismo, assim, entre aspas, né? Só para poder explicar. Que não é um novo batismo, é um batismo genuíno, verdadeiro. Quando a pessoa, por exemplo, é batizada quando criança. Quando é apresentada lá e é batizada. Aquilo não é batismo verdadeiro. Porque não foi voluntário. A criança não escolheu, a criança não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está acontecendo. Ela nem lembra. Tu lembra do seu batismo? Não, era bebê. Eu perguntei isso para a minha tia Laíde. Não acredito, né? Não lembro. Não sabe que foi batizado. Mas muitos fazem isso por causa da circuncisão. Né? Mas a circuncisão, a pessoa fazia parte da nação de Israel porque nascia ali. E às vezes a pessoa interpreta errado. Então se você é filho de crente, você nasceu crente. Não nasceu. O nascimento na nova aliança é uma decisão pessoal. Não é que nem no Antigo Testamento, né? Então, um dos casos que se batiza de novo é a criança que foi batizada sem ter consciência disso. Um outro caso que nós vemos que a pessoa tem que se batizar de novo, entre aspas, porque não foi batismo, é quando a pessoa chega até nós, vem até nós, oriunda de um lugar em que não há um ensinamento genuíno da palavra, verdadeiro da palavra. Exemplo, testemunho de Jeová. A pessoa vê o testemunho de Jeová, que é uma seita. Quando a pessoa vem de uma seita e que não há um ensinamento genuíno e foi batizada lá, testemunho de Jeová, Mormons, Islã, porque todas as religiões têm batismo, né? Todo mundo batiza. Islã, mas o quê? Igreja católica também. Vem de lá, com aquele ensinamento errado de idolatria, não é um batismo genuíno. Né? Então nós entendemos que a pessoa tem que se batizar de novo. E até eu vou incluir aqui, por conta minha, muitas igrejas neopentecostais. Né? Onde não se ensina. Se fala que o batismo, se batiza para você ser abençoado, para você conseguir isso, conseguir aquilo. Para mim é seita, irmãos. Essa é completa. IURD, Universal do Reino de Deus, tem que se batizar. Né? Porque não houve um ensinamento genuíno, um ensinamento correto, um ensinamento verdadeiro da palavra, e a pessoa não compreendeu o que estava fazendo. Né? Tomou-lhe um banho. Tomou-lhe um banho. Então eu vejo que nesses casos, a pessoa que compreende e deseja, não, agora eu compreendo, lá eu não sabia o que estava fazendo, agora eu compreendi com o ensinamento que está sendo feito, e eu quero. Aí a pessoa se batiza de novo, né, entre aspas, né? Mesmo que seja 4 vezes. Ô, Maicon, e assim, aqueles adolescentes Ele falou também, aqui, o Malvino falou que o irmão dele vai dizer. Assim, mas porque a família está ali na igreja, tem Isso. entendeu? Aí o adolescente vai. Na empolgação. Meu irmão. Entendeu? Meu Mas irmão. ele foi batizado, né? Ele Tomou-lhe um banho. Esses também batizam de novo. Sim, não sabia o que estava fazendo. Não teve novo nascimento, entendeu?
Irmãos, enquanto a pessoa não se batiza, ela fica travada na vida cristã. Ela não pode avançar no crescimento e no serviço ao Senhor. Porque o batismo é o passo seguinte da salvação. Ela fica travada. Irmão. A vida cristã dela não avança, não cresce, ela não amadurece. Né? Até ela crer genuinamente e se batizar, ela fica estagnada na sua vida cristã. Né? Então a pessoa pode até ter sido incluída na Igreja Universal. Né? E hoje não, tá? Porque quando ela crê, ela é incluída na Igreja Universal do Senhor, que está em toda a terra. Mas uma coisa é fazer parte da Igreja Universal, por ser salva. Outra coisa é ser membro de uma igreja local. Para ser considerada membro de uma igreja local, é através de um testemunho público. E através do batismo. Existe essa diferença também, né? E eu vou encerrar por aqui, tem mais coisa para falar, mas eu vou deixar para compartilhar, né? Sim. Quem tem autoridade para batizar? Vou responder. Pode ser daqui a pouco? Vou combinar. Para liberar as crianças aqui? Ô, Marcos, já são meio-dia. Aí fica a critério. Eu posso dar aula semana que vem. Continua, Amém. sem problema. Eu acho melhor também. Amém, amém. No mínimo 30, 40 minutos. É. Né? Então eu peço perdão Segue o aos fluxo. irmãos por causa que eu avancei na hora. Os irmãos me perdoam. As crianças também. As crianças perdoam o tio Maico? Radassa, me perdoa? Me perdoa ou não me perdoa? Fala o que eu falo. Não, André. Sim. Só avançando aqui, eu vou responder a pergunta do irmão. Por que o batismo também é importante? Né? Pelo que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. O que está lá, Jair? Mateus 28, 19. Vamos lá. Tô cheio de pergunta aqui, né? Mateus 28, 19. Vai ter o ruminar já já. Mateus 28, 19. O Senhor mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20, ele falou o quê? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o batismo, irmãos, obriga a igreja, anima a igreja a pegar esses irmãos que acabaram de se batizar e ensinar. Então, para a igreja, também é importante o batismo, porque anima a igreja, anima os irmãos. Novos irmãos estão sendo acrescentados. Há trabalho para os irmãos de ensino, né? Então, também é importante para nós, irmãos. Não só para a pessoa que está se batizando, mas para a igreja também é importante, né? Os irmãos vão se preocupar com aquele novo irmão que está ali, de ser ensinado, ser edificado, né? E é serviço para todo mundo, irmão. Não é somente um irmão responsável que está ali, que tem que ensinar ali, ensinar para o novo convertido. É muito peso em cima de um irmão só. É a igreja. É a igreja, irmãos, que tem que acolher, que tem que ensinar. Aí já entrando na pergunta do irmão. Quem é que pode batizar o novo convertido ou a pessoa que quer se batizar? Quem é que pode batizar, irmão? Quem nasceu de novo, quem crê, quem tem vida. Eu acho que não. Quem tem vida com Cristo. Tem vida comum em Cristo. Teoricamente, vamos lá para o teoricamente de novo. Mas não precisa ser pastor, mestre, ministro da palavra, nada disso. Isso não tem na Bíblia também. Teoricamente, quem pode batizar é quem faz parte do corpo. Você faz parte do corpo de Cristo? Já é do Senhor? Já nasceu de novo? Então você pode batizar. Amém? Teoricamente. Os pastores, geralmente, eles fazem isso para poder ter o domínio. Entendeu? Teoricamente, irmão. Isso é teoricamente, tá? Agora vamos para a prática, para a palavra. O que a palavra nos exorta? Ó, cuidado com os neófitos. Não vai dar responsabilidade para o neófito. O neófito vai batizar uma pessoa que está entrando agora. Calma. Uma pessoa que acabou de se converter. Ela acabou de se converter e já quer batizar outro? Calma. É assim. Ela já faz parte do corpo. Já é do Senhor. Mas na casa do Senhor também existe ordem. Né? Não, então quem pode batizar é só o ancião que está lá 40 anos de crente, que é o pastor. Também não é assim, né? A gente tem que fugir dos extremos, irmãos. É verdade. Fugir dos extremos.
É aquilo que a irmã falou. É o irmão que já tem uma caminhada, tem um testemunho, conhece a palavra, entendeu? Alguém que já é experimentado. Sim. Não, o irmão não é capaz de batizar. Qual é o problema do irmão batizar um irmão que está chegando agora? Ou um irmão ou uma irmã. Um irmão também, não tem problema. Sim. O irmão pode batizar também. Né? Não há impedimento na palavra com relação a essas questões. Claro, tudo no equilíbrio. Sim. Não é um neófito que vai fazer as coisas. Tem que aprender muita coisa ainda. Não é somente um. Só ele que batiza. Se não for ele, não é batismo. O neófito, ele fica soberbo, né? Ele se ensoberbece, Paulo né? dá esse conselho. Dá, ó. Vigia com o neófito. Vigia com o A neófito. tendência é soberbar, porque é da carne que ainda está nesse tabernáculo. Isso aí. Então, tudo, irmãos, no equilíbrio. Se você buscar o equilíbrio, dificilmente você vai errar, né? No Senhor. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. E pautado na palavra. O que a palavra diz? A palavra pode não falar especificamente sobre batismo. Não, o neófito não pode batizar. Não existe esse versículo. Né? Mas pelo discernimento que nós temos da palavra, buscando conhecer o Senhor vai dando direção, né, pra gente, né? É, porque o neófito quer dizer o quê? Novato, recente, não tem experiência. É o infante, né? É o infante. Mas tem neófito que avançam também. Como ele disse, né? Não está escrito também que não pode ser neófito. Cada caso é um caso. Normalmente Como não assim, seria um não neófito. entendi. Tem pessoas que são novas na fé, né? Eu não sei se você já viu, mas eu já vi irmãos que estão 6 meses, 1 ano, 2 anos, e esse irmão despontou mais do que o irmão que está 10, 15, entendeu? Ou aquela irmã. Porque se dedica, avança nas coisas do Senhor. Então, o neófito, há uma advertência para ter cuidado com ele, ou com ela, né? Principalmente na questão do batismo, cuidado no né? sentido de entregar serviço, né? Isso, entregar serviço, isso aí. Principalmente essa questão do batismo, etc, né? Porque também tem a pessoa que está se batizando. Né? Ela fala, pô, mas por que eu não fui batizado pelo irmão ali, fui batizado pelo Násio, que está há pouco tempo, né? O irmão já está há 10 anos, 20 anos, exemplo. Né? Então tem toda uma questão também. Discernimento espiritual, né? E isso às vezes desponta na palavra, você ensinando a pessoa, falando e tal. Eu quero ser batizado pelo irmão Maico, né? E tal. Amém. Então eu vou encerrar aqui para a gente começar a compartilhar, né? Ô, Maicon,